Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Queridos amigos do Centro Espírita Chico Xavier, espero que todos estejam bem. Neste dia, estamos aqui reunidos para conversar, bater um papo sobre uma temática que é tão importante. Mas antes de a gente começar a conversar de fato, eu desejo que o amor, que a paz de Jesus faça morada hoje e sempre na casa de cada um de vocês, que o seu amor possa envolver o nosso coração nesse momento, para que a gente tenha uma conversa fraterna, amiga, e que faça sentido no nosso coração aquilo que a gente vai conversar. E Marina, por que tu está falando que a temática de hoje é tão importante? Porque nós vamos trazer o lar como uma escola de Jesus. E esse é um tema bastante sensível para muitos de nós, não é verdade? Porque falar sobre família é um assunto que, para uns, deixa o nosso coração quentinho, bate aquela saudade, mas já para outros, ativa memórias de mágoa, memórias de raiva. Porque cada um de nós tem uma experiência muito específica quando o assunto é família. Porque é dentro da família onde nós temos mais intimidade. E é isso que faz cada família ser única. Só que para que a gente consiga entender essas experiências permeadas de intimidade, é preciso fazer uma reflexão com as lentes da doutrina espírita. Porque são essas lentes da doutrina espírita que nos permitem refletir com base nos ensinos de Jesus, que foi quem mais nos deixou e deixa lições sobre a vida em família. Então, a pergunta que a gente faz, para que a gente possa ir refletindo durante o nosso bate-papo, é como essas lições, como os ensinamentos de Jesus podem contribuir para uma melhor vida em família, para que a minha família tenha uma dinâmica mais leve, viva e mais harmonia. E é nesse ponto que começa a terapêutica do evangelho para a família. Jesus ele nos deixou muitas lições sobre a importância da família para a nossa evolução. E uma das mais significativas aconteceu quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos de idade. Nessa história, nós temos um momento em que Isabel vai visitar Maria lá na sua casa. Elas eram primas e sempre se encontravam para conversar e ficavam lá nos afazeres domésticos, enfim, conversando sobre as questões da sua vida. Mas tinha um assunto que muito preocupava as duas, que era questões com seus filhos, porque, vamos lá, né? Entre nós, as duas eram mães de crianças bem diferentes. Uma, Maria, era mãe do Cristo, e Isabel, mãe do precursor João Batista. E em uma dessas visitas de Isabel na casa de Maria, Maria conta para Isabel que eles estiveram, ela, José e Jesus, em Jerusalém dias antes. E levaram Jesus ao templo. E lá no templo, Jesus foi questionado, inquirido pelos orientadores do templo sobre diversas questões, diversos assuntos. Só que a facilidade de argumentação com que Jesus explicava os problemas, trazia soluções, a facilidade na sua argumentação deixou todo mundo lá no templo perplexo. E um desses orientadores, chamado Eleazar, ficou muito atento nas respostas de Jesus, chamou José num canto, e, em particular, sem que outras pessoas ouvissem, e falou assim para José: José, esse menino parece ter havido para a perdição de muitos poderosos em Israel. E Maria, ciente desse aviso,
O que ela fez? Foi procurar Eleazar e pediu que ele intercedesse por Jesus junto aos orientadores do templo. Que ele pudesse se preocupar com o futuro de Jesus. E nessa conversa, Eleazar disse para Maria que ela não se preocupasse, que ele ia cuidar do futuro de Jesus junto ao templo. Então Maria retorna para Nazaré e vai conversar com José sobre o que tinha acontecido e mais detidamente sobre as suas preocupações sobre o pequeno Jesus. Porque pais e mães, preocupados com o futuro do filho e o seu preparo para a vida, porque eles sabiam que Jesus era diferente. Depois dessa conversa, um dia depois, Maria estava lá nos seus afazeres domésticos, cuidando da casa, quando Jesus se aproxima de Maria, para do lado dela e fala assim: Mãe, o que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Maria é altamente surpreendida. Imagina como é que ela fica. E responde assim, apreensiva para Jesus: Eu estou preocupada com o teu futuro, meu filho. Eu reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Só que Jesus, de uma maneira muito amorosa, responde assim: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a melhor escola. No mesmo dia, embora Jesus soubesse de todas as belas promessas que os doutores lá do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus vai até o seu pai, José, e lhe pede com muita humildade que o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. E Maria olha para Isabel e finaliza: Desde então, Isabel, ele nos ensina que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Jesus, que poderia alcançar todos os voos, entrar por todas as portas, exercer todos os cargos com pureza inigualável, resolve apoiar ainda mais amorosamente a base da sua missão redentora no mundo, a sua família. E ele era sempre visto sorrindo, cantarolando e enchendo o ambiente doméstico de alegria, de fé, de confiança. Jesus passou quase que toda a sua vida trabalhando com José na carpintaria, com humildade, com silêncio respeitoso, o nosso governador espiritual do mundo. Essa história é muito linda. Ela está no livro Boa Nova, uma psicografia do Chico, ditada pelo espírito Humberto de Campos. E é aí que está a terapêutica do Evangelho para a família, porque quando o assunto é família, a convivência familiar é extremamente importante para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que precisamos olhar para essa reflexão com as lentes da doutrina espírita, que nos traz ensinamentos, por exemplo, como: por que nós estamos nessa família? Por que eu reencarnei com essas pessoas? Por que eu nasci para viver justamente nesse local, neste momento, nesta época, com esses familiares? E é aí que a gente precisa de muita atenção, porque é dentro da família que nós encontramos os nossos principais desafios. E foram desafios
que nós escolhemos antes de reencarnar. A questão 258 do Livro dos Espíritos nos diz que quando nós estamos no plano espiritual, antes de iniciarmos uma jornada pelo plano terreno, nós escolhemos o gênero das provas pelas quais nós iremos passar. E é claro que essa liberdade de escolher as provas vai depender da evolução e do despertar de cada espírito, mas todos nós reencarnamos com um projeto espiritual que vai ter mais ou menos êxito a depender do nosso livre-arbítrio. Então, muitos dos nossos encontros familiares, eles já eram previstos. Esses encontros mais firmes, onde há de fato uma união conjugal, onde há o recebimento de espíritos como filhos, não são acaso. São situações que nós sabíamos que nós iríamos passar. Sabe o que acontece? Quando a gente reencarna, sobre nós cai aquele véu do esquecimento. Então, nós não lembramos desse planejamento. Nós não lembramos dos planos que nós fizemos lá ainda quando estávamos no plano espiritual. Nós apenas temos sensações, temos sentimentos e intuições sobre o caminho que nós devemos seguir. Só que o que acontece? Por nós não lembrarmos dos comprometimentos que nós temos, a gente não dá atenção, não dá valor para essas intuições, para esses sentimentos, e aí não damos a devida importância para as nossas relações familiares, para a nossa convivência em família. E o que acontece com isso? Muitas das vezes, a convivência dentro de casa se torna uma guerra. Os conflitos dentro de casa ultrapassam o inimaginável. Nós somos egoístas, causamos intrigas, desrespeitosos, mal educados, não colaborativos, competitivos, invejosos, impacientes. E aí eu quero fazer um combinado com você. Tá? Aqui nesse bate-papo. Traga o compromisso e a responsabilidade para si. O que você pode fazer para melhorar? Porque é muito fácil você estar ouvindo tudo isso e estar pensando, é o outro que tem que melhorar, é o outro que tem que fazer isso, é o outro que tem que fazer aquilo. Mas qual que é o meu grau de responsabilidade diante disso tudo? Você não está nessa família à toa. E sim, nós sabemos que a proximidade, o compartilhamento do espaço, o conhecimento aprofundado sobre as pessoas que nos são mais próximas, nos possibilitam convívio sem máscaras. Em casa, nós somos mais espontâneos, nós temos mais intimidade. Só que essa intimidade, ela possui duas faces. Ela se torna maravilhosa quando nós sabemos colocar limites e respeitar o próximo. Porque a intimidade nos permite sermos exatamente com quem nós somos. Acordar com aquele nosso pijama furadinho, com o coque, sem precisar fingir quem a gente não é. E isso é muito leve, porque sustentar alguém que nós não somos é muito pesado. Agora, a outra face da intimidade, ela pode se tornar uma arma quando a gente ultrapassa as barreiras do bom convívio e deixamos o nosso lado sombra transparecer dentro de casa. Quem se dá conta que em casa a gente é exatamente o que a gente é? Você é a mesma pessoa em casa que você é no seu trabalho? Você é exatamente na rua como você é dentro de casa? Muitas vezes não. Porque em casa a gente tem um jeito, mas na rua a gente coloca uma máscara, usa aquele verniz social que nos faz ser bem aceitos em sociedade. Só que em casa a gente tira esse verniz social, a gente tira essa máscara e deixamos transparecer exatamente o que a gente é. Só que muitos de nós deixam transparecer aquilo que nós temos de pior. E aí chega em casa e sai distribuindo grosserias para todo mundo. Mas aí a pessoa meia hora atrás estava sendo super simpática com alguém no supermercado. Ora, as pessoas que você mais ama, que nós mais amamos, não são justamente as pessoas que fazem parte da nossa família?
Então, por que a gente não tem o mesmo respeito e educação com os nossos familiares como nós temos com os nossos amigos e colegas? Mas não. Muitas das vezes, o desrespeito, a deselegância, a grosseria, a rispidez, a arrogância são mais comuns exatamente com aqueles que nós mais amamos. Só que o que adianta ser polido por fora de casa, ser super simpático com pessoas estranhas, mas dentro da nossa casa nós sermos pura grosseria? O convívio familiar é um pequeno exemplo do que nos espera. É como se fosse um treino, porque a gente vai viver em sociedade por toda a eternidade. E a família é o nosso primeiro contato social, é a nossa primeira sociedade. É um treino. Nós não nascemos numa família à toa. Não existe acaso para Deus. Então, nós precisamos começar a mudar esse nosso padrão de conduta dentro das nossas casas. E aí trazer aqui, eu sei que não é o tema da nossa palestra da noite, mas como que anda a energia do nosso ambiente doméstico? Porque aquilo que nós emanamos é aquilo que a gente atrai. Como que está o teu pensamento? Às vezes a gente fica pensando coisas ruins e essa energia que nós emanamos afeta quem está com a gente. E aí a pessoa vai reagir àquilo que a gente está pensando. Meu Deus, ele foi super grosso comigo. Aí a gente se faz de vítima, mas o nosso pensamento, a gente estava atraindo aquilo. A gente fica pensando conflitos, fica pensando briga, tem uma briga dentro de casa e começa a pensar, e aí se eu me separar? Como que ele vai viver sem mim? Ah, como que ela vai viver sem mim? A gente cria planos mirabolantes, briga e fica planejando uma vingança. A gente acha, mesmo na nossa inocência, que esse pensamento não reverbera? Pensamento é força criadora. Então a gente precisa mudar esse padrão vibratório dentro da nossa casa que começa pela gente. Incentivar o diálogo, o respeito, a educação, a paciência, o bom humor, a parceria, a colaboração, o autocontrole do sentir e do pensamento, que são condutas e posturas básicas para qualquer relação. E vamos além. Nós, espíritas, sabemos que a família ela é formada por um grupo de espíritos ligados pelo afeto e que têm a oportunidade de reencarnarem juntos porque se amam, querem colaborar com o projeto mútuo um do outro. Mas também a família é formada por espíritos ligados por desajustes pretéritos, por problemas do passado, e que justamente reencarnam na mesma família para se aprimorarem, para se ajustarem, resolver esses problemas que aconteceram lá atrás, que aconteceram lá atrás. E aí é que a nossa responsabilidade dobra. Porque é dentro de casa que estão os espíritos com os quais nós possuímos grandes dívidas. Aqueles com os quais nós cometemos erros terríveis. Então é dentro de casa que nós reparamos dívidas antigas, de encarnações passadas. E com muita frequência, nós recebemos no seio da nossa família os nossos maiores adversários. Lá no livro Através do Tempo, no capítulo 41, Emmanuel nos ensina assim. Ele fala exatamente assim, que amar os nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se a gente não resolver isso aqui, essa problemática ela vai ser arremessada para o futuro. Aí, em outro trecho, Emmanuel fala assim: é assim que, reenternados na Terra, quase sempre, acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos que se originam no santuário doméstico em nossos credores intransigentes.
surgem por filhos tiranizantes e ingratos, ou por entes invulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos a mais doloroso acerto, porque estruturado em suor e pranto, quando o nosso perdão puro e simples conseguiria fundir a bruma alvitante da crueldade em brisa de esquecimento. Está no livro Através do Tempo, para quem quiser ler com mais calma essa mensagem de Emmanuel, que é muito linda. Sim, em muitos casos nós encontramos na nossa família espíritos com os quais nós temos débitos profundos, mas que justamente estão juntos nessa encarnação, estão juntos com a gente para aprendermos a perdoar. E como a gente falou anteriormente, nós precisamos trazer a responsabilidade para nós. Não é o que o outro tem que fazer, mas o que eu posso fazer para melhorar essa relação. Um perdão puro, simples, como nos disse Emmanuel, teria resolvido toda a situação. Talvez nós não estaríamos juntos nessa encarnação, tendo que reparar débitos a tempos antigos, porque eu não perdoei, porque eu não pedi perdão. Só que daí o que acontece? O orgulho e a prepotência acirraram ainda mais essa relação, esse problema, que precisou se converter em uma relação de consanguinidade, uma relação afim na nossa família, para que esse problema pudesse ser dissolvido. Ou seja, cada um de nós tem exatamente a família que precisa. Ninguém nasceu na família errada. Ninguém, absolutamente ninguém, por mais que a gente acredite nisso. Só que acreditar que a gente nasceu na família errada é acreditar que Deus erra, e a gente sabe que Deus não erra. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, nós estamos exatamente na hora certa, no tempo certo, no local, na cidade, no estado, no país certo, e com as pessoas certas para desenvolvermos as habilidades necessárias para a gente sair um pouco melhor dessa encarnação. Para nós conquistarmos os objetivos que nós traçamos no nosso planejamento reencarnatório. E quando Jesus nos fala que a porta do progresso ela é estreita, quando ela fala a porta estreita e a porta larga lá no Evangelho de Mateus, a gente pode ter muitas interpretações sobre essa passagem. E uma delas quer dizer que tem uma parte da minha evolução que é comigo. É eu e o meu autoconhecimento. É eu buscar me melhorar através das minhas reflexões. Agora, uma parte dessa evolução é como eu lido com o outro. Por isso que nós nascemos dentro de uma família. Para aprendermos que é na relação com o outro que eu vou ampliar os meus vínculos, que eu vou evoluir, que eu vou poder reparar erros do passado. E esse é um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida. Cultivar os nossos relacionamentos familiares. Nós somos seres sociais feitos para viver em sociedade. E o nosso primeiro e talvez mais importante contato social é dentro de casa. Por isso que eu preciso entender a minha família como o meu projeto mais importante de crescimento e progresso moral. Onde nós vamos aprender a exercitar o perdão, a caridade, o respeito, a paciência. Ou a família não é um ambiente propício para combater o egoísmo? Quantos de vocês que estão assistindo esse nosso bate-papo que tiveram uma mãe, ou uma avózinha, um vozinho, que era o último a comer? Sempre, não, meu filho, come, depois eu como. Por que ela fazia isso? Para esperar primeiro que todo mundo comesse de melhor, e se sobrasse, ela ia comer. Quem aqui que está assistindo esse nosso bate-papo, que não deixou de investir na família, de investir no seu progresso pessoal, para investir na sua família, para pagar os estudos dos filhos?
Os meus pais só foram conseguir se formar na faculdade depois de terem pagado todos os nossos estudos. Postergaram o investimento em si para cuidar da gente. Isso não é combater o egoísmo? Quem aqui, às vezes, tem só aquele pedacinho de bolo, né, na geladeira, espera o outro chegar em casa, o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, o filho, a filha, para comerem juntos. Isso não é combater o egoísmo? Então, a família é o ambiente propício para que a gente possa combater os maiores males, das chagas da humanidade. A inveja, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, a inveja. E a literatura espírita tem um conteúdo farto sobre isso. Porque se tem uma mensagem que nos é passada de forma contundente pela espiritualidade maior, é a importância da família para o nosso progresso e para o progresso de toda a sociedade. Enxergar no outro, aquele que faz parte do meu dia a dia, como alguém que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, é nosso dever. Pois são daqueles que nós temos maiores dificuldades de convivência e relacionamento que virão as nossas maiores lições do Evangelho de Cristo. E talvez uma das formas mais eficazes de educarmos e transformarmos o nosso lar é fazendo o Evangelho no lar. Se todos nós soubéssemos o que acontece na nossa casa quando a gente faz o Evangelho no lar, nós ficaríamos emocionados. Quem aqui está fazendo o Evangelho no lar de forma disciplinada, com constância? Não precisa responder. Reflita. Às vezes a gente quer grandes salvações, mas a gente não faz o básico. Nós só vamos viver o verdadeiro cristianismo sendo caridosos dentro de casa. E aqui, gente, a caridade exercida através do cristianismo, ela tem que ser compreendida em um sentido amplo. É que a gente lê o evangelho e não consegue refletir, parece que é distante o que Jesus ensina. Porque assim, ser paciente é ser cristão. Fazer silêncio para evitar que uma briga aconteça é ser cristão. Estimular o diálogo dentro de casa, mesmo as conversas difíceis, é ser cristão. Cuidar do tipo de conteúdo que é consumido dentro de casa, através da música, novelas, seriados, filmes, jornais, também é ser cristão. Praticar o perdão diário também é ser cristão. Não ficar remoendo que a pessoa deixou a toalha molhada em cima da cama, esqueceu de fazer algo que você pediu. Outro exercício muito efetivo é a prática da gratidão verbalizada. Você agradece as pessoas dentro de casa. A pessoa fez um almoço para você, não era obrigação dela. Você agradeceu? A pessoa lavou a sua roupa, você agradeceu? A pessoa te deixou no trabalho, você agradeceu com muito obrigada, com muito obrigado? Emmanuel fala que nós não seremos salvadores de grandes multidões se nós não formos salvadores da nossa família. A prática do Evangelho de Jesus, ela começa dentro de casa. Por isso que a gente falou do Evangelho do Lar. Porque o Evangelho do Lar, ele limpa o ambiente, ele purifica, ele pacifica a nossa mente. Ele eleva o padrão vibratório da nossa casa e, consequentemente, fortalece a nossa saúde e a da nossa família. E o primeiro Evangelho no Lar foi feita por Jesus. Nós encontramos essa história que eu vou falar para vocês agora no livro Jesus no Lar. Me permitam ler, tá? O nome é o culto cristão no lar. Jesus fala assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia?
O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra o resíduo da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor. Redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus se calou por um instante e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como, desculpa, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Essa mensagem está no livro Jesus no Lar, é muito bonita. O que Jesus espera de nós? O que o Evangelho nos propõe? Essa tarefa silenciosa e anônima de dissolver com amor os nossos débitos inquietantes do passado, adquiridos lá atrás, em tempos pretéritos, dentro da nossa casa, através da educação e da disciplina do nosso pensar, do nosso sentir. Então, nós precisamos viver com Jesus na nossa casa. É esse o convite do Evangelho. Não de apontar o que o outro precisa mudar, mas o que eu posso fazer para transformar a minha família. Esse é um convite íntimo, é um convite silencioso, é um convite profundo. O que eu posso fazer para me melhorar e ser exemplo para o outro? Porque não existe mudança verdadeira fora quando não há mudança dentro. Não vai existir transformação do nosso lar se eu não transformar o meu coração. Então, que a gente possa cuidar da nossa casa, trazer isso como uma reflexão para 2026. Que a gente possa transformar a nossa casa, olhar para ela dispostos a ser, nós sermos o ponto de mudança. Pacificando os nossos pensamentos, disciplinando as nossas emoções e transformando o nosso lar em um templo de vivência de paz. É esse o caminho que Jesus nos propõe. E como disse Maria para Isabel, trazer essa vivência que é feita de testemunhos na intimidade da nossa família, pois a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus, que a paz de Cristo, que a sua luz ilumine a nossa casa, ilumine os nossos corações e permaneça conosco hoje e sempre. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja e até breve.